Olá, bom dia! Eu sou Fabiana Teles, bom dia! Ouça esse louvor. Bom dia, seja bem-vinda! Estamos aqui ouvindo esse louvor. Acalma o seu coração. O Senhor acalma o meu coração. É um clamor. Uma tempestade que agita o meu coração. Obrigada, Deus, por esta manhã. Sejam muito bem-vindas, mulheres! Hoje nós temos live com convidada. Sejam bem-vindas. E o tema é emagrecimento. Métodos infalíveis que falham. O que será que a nossa convidada tem para dizer sobre isso, hein? Tô aqui mandando os meus aviõezinhos, convidando aqui as minhas seguidoras para participar dessa live incrível com uma convidada, uma nutri linda, uma nutricionista maravilhosa. Olá! Sejam bem-vindas! A minha convidada já está aqui, a Monique. Que louvor maravilhoso esse, né? Eu vou abaixar aqui. Olá, mulheres! Muito bem-vindas! Que bom ter vocês aqui. Mãe sempre está presente aí, né, mãe? Benção, seja bem-vinda, minha querida. Que saudade. A gente se vê e se fala todo dia, né? Se vê não, né? Se fala todo dia, mas sempre dá saudade, né, da mãe. Monique, linda, você já está aí. Eu vou te chamar, Monique. Vou te chamar. Vou fazer esse convite. Vamos lá. Vamos ver o que o Instagram vai fazer com a gente hoje. Vamos lá fazer um... Mecenas, seja bem-vinda. Nossa Nutri do canal Gerando Mulheres. Olá! Oi, Fabi. Tá bom o som aí? Tudo certo? Tudo certo, melhor agora. Então tá bom. Com essa linda. Ai, eu amo verde, Monique. Você tá linda. É verde, né? Você tá. Aham. Que linda essa cor pra você. Eu tô ajustando minha câmera aqui. Tá ficando bom? Tá Vamos ver se... tranquilo. Deixa eu desligar esse louvor. Nós já estamos aqui. Seja bem-vinda, é uma alegria, Monique, ter você aqui. Já faz tempo que a gente estava programando esse tempo, né? É verdade. E Finalmente conseguimos marcar. finalmente conseguimos, isso aí. Então, mulheres, eu vou fazer uma oração para a gente começar essa live. Nós temos hoje um tema muito delícia. Toda mulher gosta, né, de falar, gosta e não gosta, né, de falar de emagrecimento. Ai, meu Deus. Às vezes é até um fantasma para as mulheres, né, Monique, isso. Mas então É vamos verdade. orar sobre isso, porque aqui é um canal gerando mulheres, né? E nós geramos mulheres que são mulheres bem realizadas, felizes nas 7 áreas da vida. E a área física consiste também, faz parte, né, dessas áreas, onde a gente busca equilíbrio e o tema emagrecimento vem para agregar, para a gente ser livre nessa área, porque aqui também a gente traz conteúdos que trazem liberdade, né?
Então vamos orar, pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus e o Espírito Santo, que nesse momento possa estar presente aqui, abrindo nossos olhos, abrindo nossos ouvidos, dando esse discernimento para que nós possamos entender esses conceitos, entender a respeito de emagrecimento diante daquilo que o Senhor tem para nós, né? O Senhor é, nós sabemos que o Senhor é alimento. O Senhor nos nutre diariamente através do louvor, da adoração, e nós também podemos trazer isso para nossa rotina de alimentação, nos alimentarmos, nos nutrirmos também com tudo aquilo que o Senhor colocou no mundo, no universo, o Senhor colocou na natureza, para que nós possamos então fazer as nossas dietas infalíveis. Mas aqui nós vamos aprender hoje, em nome do Senhor Jesus, aquela dieta que vem do alto, aquela que vai nutrir verdadeiramente o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso espírito. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Senhor, nos capacita agora, fala através de nós, Senhor, com essas mulheres, com essas seguidoras que estão aqui participando, com as pessoas que vão ver essa live depois também, Senhor. Obrigada por esse tempo, Pai. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado e transbordado em nossas vidas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém! Muito bem-vindas, mulheres! Que delícia! Que gostoso ter vocês aqui, Andréia, Priscila. Uau, muito bom. Ali, seja bem-vinda. Que legal. Monique, oramos e eu vou deixar você falar, né, amada? Como é que uma convidada chega e fica aí uns minutos, já 6 minutos de live e não fala? Então, oficialmente, Monique, seja bem-vinda. Obrigada. Vou começar a falar, então. Tô meio ansiosa aqui, mas vai dar tudo Apresenta. certo. Quem que é a Monique? Então, gente, eu sou Monique, né? Como eu já falei aí, eu sou nutricionista, mas sou uma nutricionista não convencional, digamos assim, né? Assim, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Com alimentação, foi um pouco assim, conturbado, digamos, né? Quando eu era mais nova, assim, eu tive problemas de autoimagem, problemas sempre assim com autoestima, né? Então, sempre carreguei isso comigo, né? Mas aí quando eu entrei na faculdade mesmo, que aí tudo desandou de vez, que aí eu comecei a descobrir muito sobre os alimentos, mas assim, acabou se tornando aquela coisa não saudável, né? Porque tem o saudável, você saber o que é bom e fazer aquilo com equilíbrio, e você ficar naquela neura achando que tem que fazer tudo 100% certo sempre. E aí, né, tive episódios de compulsão, cheguei a ter também um período ali, né, de desenvolver um pouco de bulimia, mas assim, superei tudo isso, né? E fui percebendo que para mim não dava certo a questão das dietas, que realmente aquilo era o que desencadeava, né, muitos gatilhos, muitas coisas que me faziam mal, que faziam com que eu me sentisse incapaz, né, insatisfeita. E com o tempo, né, depois que eu me formei, assim, fui atender também, atendi de uma forma convencional e fui percebendo que não era só comigo, sabe? Muitas pessoas, assim, realmente não conseguiam. Não é que as pessoas não conseguiam, né? Com o tempo eu descobri que, na verdade, é o método que era falho. Então, Ah, eu aí carrego isso tem o nosso comigo. tema, né? Monique, eu quero fazer Exatamente. uma pergunta. Na verdade, eu quero perguntar para você e perguntar para as mulheres que estão assistindo aqui conosco também. Quem aqui já fez dieta? Levanta a mão, faz um sinalzinho aí. Quem aqui já fez dieta dessas seguidoras que estão aqui? É Você já aquela fez coisa, né? dietas, Quem então, nunca? Monique? Que pergunta Sim, com óbvia, né? certeza. Acho que todo mundo, né, assim, já teve esse período de ficar nessa busca incessante por algo milagroso, né? Que na verdade é o nosso principal, né, objetivo, algo assim, não, quero já começar e semana que vem eu quero estar magra, quero estar diferente. E aí vai tentando ali alguns métodos, né, alguns que na verdade acabam piorando, né, a relação com a comida, piorando ali essa questão de ter exagero, né, de compulsões. Então, olha, o pessoal tá falando que já fez. Já fez dieta.
Ah, E então. em relação, assim, à forma como eu atuo, Fábio, eu falo que eu não considero só o que a gente come ou quanto, né? Que geralmente é isso que as pessoas acham que interessa. Ah, eu preciso de um cardápio escrito lá o que que eu tenho que comer e a quantidade. Não, eu considero o como a gente come e também, né, o como que a gente está se sentindo, né? O porquê que a gente come, né? O que que tá levando a gente a comer, qual que é a nossa motivação por trás daquilo. Porque É às vezes a gente verdade. acha que o problema é com o alimento, né? Ai, não, eu me descontrolo com esse brigadeiro. Ai, eu me descontrolo com esse alimento. Mas por quê, né? O que que tem por trás disso? Na verdade, assim, será que não é alguma outra coisa mais profunda? Será que não é uma raiz ali, né? Que a gente quer, assim, eu falo assim, tem um iceberg. A gente quer resolver o que tá na pontinha. Mas na Hum, verdade é o que tá lá na base que realmente vai fazer a diferença, né? Só que daí é. nós temos que estar dispostas a chegar, né, um pouco mais profundo e investigar sobre essas questões. Monique, eu tô olhando o teu Instagram, né? Eu acompanho você já há alguns meses, né, que nós nos conhecemos. E eu tô olhando o teu Instagram aqui, assim, ele é incrível, né? Você traz uma consciência da alimentação para a mulher, né? E ali, aqui no Gerando Mulheres, né? Eu tenho aqui minha colinha. Eu tenho hoje a palavra, né? A palavra que eu trago assim como base para esse nosso encontro hoje é uma palavra que está no livro de Hebreus 5:14, que fala, porque nós buscamos uma transformar aqui, nós somos mulheres poderosas. Eu falo que quem está aqui no Instagram, Gerando Mulheres, é mulher poderosa, né? Sou doula de mulheres poderosas, então quem tá aqui vai nascer, renascer mulher poderosa. E aí, para nós chegarmos a esse nível, né, essa maturidade, a gente precisa ir nos alimentar de conhecimentos. E a palavra que está no livro de Hebreus diz assim, 5:14 diz assim: no entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornam-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Aqui a palavra de Deus, né, Monique, ela fala a respeito de um discernimento, de uma maturidade. Então, quando a gente. Existem várias pregações já que eu ouvi a respeito dessa palavra e vários sermões que falam a respeito de quando nós somos criança, a gente bebe um leitinho, e assim, conforme a gente vai crescendo, vai amadurecendo, já o bebê já vai partindo para um alimento mais sólido, aquele processo, né, da alimentação. E a Bíblia ela fala muito de alimento, né, como uma coisa extremamente importante. Fala de alimento como a crescimento, amadurecimento, e tanto espiritual, né? No mundo espiritual. E nós, mulheres, com a espiritualidade ativada, que é o que a gente sempre vem trazendo aqui essa mensagem, ativadas, conectadas de uma forma verdadeira com Deus, nós temos então que ter esse discernimento, esse entendimento, essa visão que você tem, Monique, para nós fazermos as nossas escolhas. O que está escrito aqui na palavra? Para que nós possamos nos tornar capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Então, tanto aquele alimento que é bom para o meu corpo, como não é bom, o bem como o mal. E aí você traz muito desse conceito, assim, combina muito com a gente, né, com o que a gente traz aqui no Gerando Mulheres. Por isso você, né, já foi convidada e aceitou o convite para ser a nossa professora, nossa mentora na parte de alimentos, na parte física, da área física, vai, né, vai dar uma aula para nós, o nosso workshop Espiritualidade Ativada. Então, fala para nós a respeito aí dessa experiência, do seu método de trabalho, como você colocou, né? Nós trouxemos o tema métodos infalíveis que falham, né? Que não funcionam. Uhum. Conta para nós aí. Então, já linkando com o que você acabou de falar aí, né, em questão da gente se nutrir, da gente ter esse alimento, né, eu também costumo falar que a alimentação, né, a gente não se nutre só dos alimentos, né, a gente bem sabe disso, nós nos nutrimos de várias coisas, então,
é muito legal considerar que às vezes, né, a alimentação ali ela não está indo bem por alguma outra coisa que não está sendo bem nutrida, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem um tempo de lazer, que não tem um hobby, que não tem um tempo de relaxar com a família, de descanso, ou uma pessoa que não consegue, né, se desligar, fica sempre estressada. Então, assim, tá tudo muito relacionado, né? É como se fosse assim várias engrenagens, né, as nossas áreas da vida ali. E se uma área não tá tão bem, acaba que a alimentação ela também vai ser afetada, né? Então, vai muito além só do alimento, né, da comida, vai assim, é algo que vai muito mais profundo, na verdade, né? Em relação, Você né, à faz forma essa como a gente ligação da trabalha, emoção, né? Você isso. o emocional com o alimento. Você traz isso em algumas postagens. Isso me chama muito a atenção. Era bem isso que eu ia comentar também, porque acaba que a gente acha que tem que comer uma coisa certinha, tem que fazer tudo, né? Comer lá, que a gente costuma taxar, né? De carboidrato, a proteína, o lipídio, tem que estar tudo em equilíbrio, mas assim, né? É a comida em si, né? Como uma vez eu postei lá no meu Instagram e todo mundo ficou falando a questão, por exemplo, do pãozinho, né? Sei lá, que a avó fazia. E é uma coisa que me marca, porque eu lembro que era algo assim que é uma coisa calorosa, uma alimentação afetiva, sabe? Então, isso também influencia na forma como a gente se alimenta. Aí, por exemplo, quando a gente começa a fazer, por exemplo, uma dieta, e aí a gente pensa, eu vou parar de comer isso, sabe? Você tá cortando ali vínculos, cortando laços com coisas que você já tem um relacionamento. Eu falo, a gente tem um relacionamento com a comida, sabe? Não é só o alimento, não é só as calorias, é muito mais, né? Muito bom essa visão de ter um relacionamento com a comida. Eu faço algumas postagens de alguns alimentos que eu consumo. Até ontem eu fiz, aproveitando aqui, né, esse nosso encontro, fui motivada a postar ali uma receita de um peixinho que eu gosto de fazer, coisa prática, né? E, quando você fala relacionamento com a comida, é exatamente isso que eu procuro fazer quando eu vou preparar meu alimento. Né? Eu me relaciono ali com aquele alimento, eu procuro colocar ali intenção, né? A palavra de Deus ela fala a respeito de intenção, né? Aqui em Hebreus, em outra versão, fala sobre a gente ter uma forma intencional de preparar o alimento e de consumir aquele alimento. E é isso que você traz também, que eu gosto muito. Então, fala para nós aí, continua. O que mais que você tem para contar sobre essa questão de alimentação aí? Tá uma delícia essa conversa. Como é que Ai, está que para bom. vocês aí, mulheres? Estão gostando? Faz uma belezinha aí se tá gostando. Mandem um aviãozinho para as amigas aí, que começo de ano é assim, todo mundo quer fazer dieta, todo mundo tá preocupado aí com a alimentação, né? Ai, o que que eu vou comer, o que que eu vou consumir? Aproveita as dicas da Monique aí e compartilha para a mulherada, para as amigas de vocês, tá bom? E aí, Monique, conta mais para Bom, nós então sobre essas dietas aí. então, assim, em relação, né, ao tema mesmo que a gente colocou ali, eu pensei, assim, nas principais coisas que geralmente as pessoas fazem, né, ou que tem, assim, na internet que funciona, né, tipo, VaptVupt. Então, a primeira coisa que as pessoas acham que vai ser, né, a salvação, que vai ser o milagre, é, assim, cortar carboidrato, né, no caso, tirar todo tipo ali, né, de pães, massas, tudo quanto é tipo, e achar que vai viver só né, de carne e da salada, assim, que é uma coisa que as pessoas costumam fazer. Eu já fiz isso, né? Quando eu tentei fazer uma dieta da proteína uma vez, quase enlouqueci, não aguentava mais ver presunto na minha frente. E olha, hoje eu nem consumo presunto mais, mas naquela época pra mim era saudável, né? Eu achava que era. E aí, a gente tem que entender que assim, né, carboidrato, a gente tem que pensar na qualidade do carboidrato, porque tem vários tipos, né? Tem uma diferença do carboidrato lá refinado, de um produto industrializado que está no mercado, e a diferença de um carboidrato ali, né, dos vegetais, das frutas, então, de uma preparação que a gente faz caseira, que também a qualidade é diferente. Então, antes da gente pensar, não, tem que cortar carboidrato. Sabe, qual que é a qualidade do que a gente está comendo, né? Realmente aquilo ali está nos nutrindo ou a gente está só consumindo coisas industrializadas que assim não agregam, né, nutricionalmente? Claro que uma vez ou outra a gente vai consumir esse tipo de coisa, né? É normal.
Mas assim, não é natural que a gente consuma isso sempre, né? E até assim, Sim. uma coisa que se a gente for pensar, né? Deus, ele é tão perfeito que ele já fez todos os frutos, né? As frutas, então os vegetais, se a gente for realmente consumir o que é da terra, todo mundo ia ser super saudável, sabe? A gente não ia pegar esses processados, essas, né, esses industrializados aí e acabar tendo vários problemas aí de saúde e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto que, assim, é um erro bem complicado e acaba, na verdade, levando ainda a um exagero, porque a pessoa você pensa assim, ai, não vou mais comer doce, não vou mais comer carboidrato, e aí você fica naquilo, né? O que vai acontecer depois de uma semana? Eu, pelo menos, sei que eu vou atacar tudo que eu ver na minha frente, que for doce e que tiver carboidrato, que for fonte de carboidrato, entendeu? Aham. Então, assim, a longo prazo, né? Você pensa, compensa ficar nesse ciclo, né? De ida e vinda o tempo inteiro? Então, até ontem eu fiz um stories falando sobre a sobremesa, né? Porque eu amo aquela sobremesa que eu postei, que é o morango com leite condensado e creme de leite. Aquele creme de leite com leite condensado, né? Que é puro doce aquilo. Com a combinação do morango, nossa, aquilo é perfeito para mim, é a minha sobremesa preferida. E mais ainda o caldinho ali, né? Aquela calda depois que o morango solta, assim, no outro dia ainda fica melhor ainda que o morango soltou aquele sabor dele, né? E daí Uhum. assim, eu coloquei a questão da culpa, porque é uma coisa que acontece comigo. Eu sinto culpa. Eu sou uma pessoa que consumo pouquíssimo açúcar, né? Mas Uhum. essa é uma sobremesa que eu gosto muito e é bem doce, né? E eu sinto culpa. Eu falei, nossa, será que alguém mais sente? Então, assim, 90% das pessoas ali da pesquisa sente culpa ao comer a sua sobremesa preferida, né? Uhum. Então, é aquilo, né? O que que eu posso fazer? O que que eu digo disso, né? Pergunta para a Monique. Como é que é isso, Monique? Assim, é muito frequente essa culpa, né, depois que a gente come, e é um processo para melhorar isso, né? Por que que a gente tem essa culpa? Na verdade, assim, o que que é a culpa? É quando a gente faz algo errado, né? Quando você magoa alguém, quando você fala algo que não deveria, então quando a gente faz alguma coisa que é errado. E a culpa na alimentação, da onde que veio isso? Alguém, em algum momento, colocou na nossa cabeça, né, no nosso entendimento, que é errado comer chocolate, sobremesa, que é errado comer um arrozinho com feijão, não sei, tem várias crenças, cada um vai ter a sua, sabe? Então, em algum momento, isso foi ali se fixando, sabe, na nossa mente. Então, é natural que tenha culpa, mas aí quando você para e tenta racionalizar isso, sabe? Por que que eu tô com culpa? Eu como saudável todos os dias, eu, né, pratico atividade física. Eu tô comendo aqui um docinho hoje, que é uma exceção. Por que essa culpa, sabe? Da onde que tá vindo isso? Às vezes tem ligação lá com a infância, que a pessoa teve ali familiares, né? Os pais que eram muito restritivos, que ficavam ali em cima, então, ou falando, né? Comentando do corpo, ai, você é gorda, você tem que emagrecer, você tem que comer pouco. Então, às vezes vem disso, às vezes vem, assim, de um relacionamento abusivo. Então, assim, tem vários e vários fatores que podem influenciar nisso. Mas, assim, o principal que eu vejo, assim, hoje em dia é essa cultura da dieta, essa indústria da beleza sempre trazendo que não tá bom, que a gente tem que estar sempre melhor, que nós temos que ser perfeitas, que o corpo tem que ser, né, um corpo lá idealizado, aquele corpo que na verdade não é um corpo real, né, que a gente sabe que tem um monte de edição por trás, tem pessoas que vivem para ter aquele corpo, então a gente, né, não deveria se comparar com aquilo. Mas assim, é realmente você ir entendendo, né, e assim se aprofundando nisso, e aí você vai percebendo que assim, nossa, não faz sentido, né? Por que que eu tô me submetendo a sentir isso, né? Por que que Entendeu? Então, assim, é um processo, mas é você entendendo, assim, de onde vem isso, né? O que será que foi, né, implementando isso na minha cabeça? E aos poucos você vai percebendo que, nossa, realmente é um terrorismo nutricional, é isso de certo, errado, proibido, permitido, sabe? E fica isso na nossa mente, assim, o tempo inteiro, né? Essa luta. Eu ainda passo por questões dessa forma, isso que eu já mudei totalmente minha forma de pensar. Mas é um processo, e dia após dia a gente tem que parar e pensar, não, por quê? O que está acontecendo, né? Será que isso é benéfico, né? Entendeu? Então, assim, tentar chegar a alguma conclusão. É uma consciência, trazer uma consciência, né, para Isso, alimentação. Muito bom exatamente. demais, assim, o seu conteúdo, a forma como você vê, e passa para nós as questões da alimentação.
Eu queria que você falasse, então, um pouco sobre os métodos, né? Que a gente falou ali sobre Uhum. os métodos. O que Então, você diz para nós a respeito disso aí? Como é que é tudo isso, né? aham. O primeiro ali que eu já comentei, né, que é a questão de cortar carboidrato, que é algo que, né, não dá Ah, certo deixa eu te mesmo e a perguntar longo uma prazo é outra coisa pior. antes, que você falou lá no Ah, começo e eu esqueci. Você falou sobre o método convencional, falou alguma coisa assim. uhum. Explica um pouquinho para quem, né, tá aí, qual que é isso? Qual que é essa diferença aí? Como que funciona isso Tá. nesse segmento, nesse ramo da nutrição? Então, quando eu falo método convencional, é o que a gente geralmente pensa de uma nutricionista que vai passar uma dieta, que vai prescrever lá exatamente, você tem que tirar isso, tem que colocar aquilo. É realmente o foco ali, é como eu falei, é o foco no quanto você vai comer e no que você vai comer. No meu caso, eu não prescrevo uma dieta, assim, eu dou sugestões de refeições, né, com base na realidade da pessoa, mas é ela que vai desenvolver a quantidade que é adequada para ela. Eu não posso falar para você o quanto que você vai comer, sendo que eu não sei a tua fome. Eu não sei se você sente mais fome de manhã, de tarde, de noite. Eu não sei se você tá às vezes ali ansiosa, tá estressada, se aconteceu alguma coisa, você vai estar né, com a tua fome alterada. Então, assim, eu dou sugestões, sou um pouco mais assim flexível, digamos, né, mas sempre com base na alimentação saudável e a pessoa vai desenvolvendo ao tempo, com o tempo, assim, a quantidade que é suficiente para ela. Porque o que que eu faço, né, no meu acompanhamento? Eu ajudo as pessoas a se reconectarem com o instinto de fome, de saciedade, a perceber, né, será que agora mesmo é fome ou você está com alguma fome emocional? É uma vontade de comer? Será que agora você deveria comer ou você deveria conversar com alguém, tomar um banho, caminhar ao ar livre? Sabe? Quais alternativas tem para isso? Então, é por isso que eu falo, eu não foco assim, eu, né, falo sobre os alimentos, mas não é só sobre isso, é um pouco assim mais além. Perfeito, muito legal. Eu quero, Sabe? eu quero uma consulta. Já, como que faz para marcar? Atendimentos online? Tô atendendo online, só mandar aí no Instagram, no direct ou no WhatsApp, tá tudo certo. A gente marca. E sobre as dietas infalíveis, então, manda para nós aí, conta. Então, vamos voltar lá, né? A primeira que a gente comentou ali, né, que na verdade é um método de cortar carboidrato. Então, eu falei que o ideal é a gente ver a qualidade do carboidrato, né, e não só tirar simplesmente da alimentação. A segunda questão é que a gente pensa assim, quanto menos eu comer, melhor. Quanto mais eu restringir, é melhor. Então, quero comer pouquinho, 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 e aí parece que você fica com aquela fome o dia inteiro. Esse é o segundo erro, que é assim o principal, que muitas vezes vai causar ainda mais, como eu falei já, esse exagero para quem já tem essa tendência. E assim, não é a restrição que vai ajudar, na verdade a restrição ela piora, porque quando você come menos do que você precisa, o nosso corpo ele é muito esperto. Então o que que ele vai pensar? Nossa, ela tá comendo menos. Eu acho que eu tô em perigo? Será que tá acontecendo uma guerra? Será que, né, a gente tá em um período que não vai ter alimento, assim? Então, se você for pensar lá na antiguidade, né, os homens, né, eles caçavam e tudo mais, então às vezes tinha fartura, às vezes não tinha. Então, o nosso corpo ele é muito bem preparado para a gente armazenar, para a gente armazenar essa gordura para não passar fome, né? Peraí, que chegou a pergunta ali. É, a Amanda tá colocando aqui assim, ó, Fábio, queria saber quando a gente não tem fome, não sente vontade de comer. Então, aí depende muito do contexto, né? Será que ela não sente o dia inteiro? Ou será que em alguns momentos, né? O porquê, né? Às vezes tem que ver também se ela tá muito estressada, muito ansiosa, perceber assim, né? O que tá acontecendo. Dificilmente alguém não vai sentir fome, mas se acontecer, não é normal. Então, assim, às vezes também procurar ali, né? O aconselhamento com o psicólogo em conjunto para conseguir verificar isso. Mas assim, em geral, eu acho que eu entendi o contexto ali. Se a pessoa realmente não sente fome, não sabe ali, aí é indicado que a pessoa não faça muito tempo de jejum, né? Então, só que é muito individualizado, por isso que é difícil falar, entendeu? Então, dependendo da pessoa, vai ser indicado ali, né, um horário mais ou menos para ela se alimentar numa quantidade que seja saudável, porque também ficar só sem comer, tipo, não sinto fome o dia inteiro, não vou comer o dia inteiro, também não dá certo. O alimento ele nutre o corpo, né? Ele vai nutrir ali, então ficar sem comer não vai fazer bem, né? Sim.
E aí, deixa eu só Eu acho, finalizar lá o que antes que eu me perca. Ai, pode falar. eu acho interessante que vocês trazem essa consciência, né? Ó, a Amanda colocou ali que ela esquece de comer, daí vai Uhum. sentir fome só isso desde cedo, né? Desde a parte da manhã até a tarde, Amanda. Confirma aí para nós. Então, provavelmente ela é uma pessoa bem ocupada, porque, né, quem esquece geralmente de comer é porque tá fazendo outras coisas. Então, É, aí teria que ver isso daí também. Às vezes, né, deixar um lanchinho ali próximo, porque às vezes a gente tá tão naquela correria que assim, não vou comer, vou ignorando ali, né, os sinais, e uma hora o corpo ele para de mandar esse sinal pra gente, porque ele pensa, já que ela, né, não faz o que eu tô pedindo, então não vou nem mais ficar mandando esse sinal de fome aí. Então, só que dá para resgatar isso também, sabe? Esses sinais. A fome e saciedade é algo inato, a gente já nasce com isso desde o nascimento, né? A gente já tem isso desde a infância. Então, às vezes a gente acha que perdeu, né, esse senso, mas na verdade ele tá ali, só que a gente tá ignorando ele. Então, dá para voltar e retomar com isso, sabe? tem a ver com os hábitos, então, da pessoa. De repente, Isso, com a ela rotina vai ali dela. desenvolvendo uns hábitos de acordo com uma rotina determinada Uhum, e acaba que não dá importância para isso e aí isso exatamente. não é bom porque o corpo, ele vai, em algum momento, o corpo vai falar, né? Sim, Ou exatamente. numa anemia, né? Não sei se, né? Provavelmente são as doenças que vêm aí, né? Uhum, Falando a respeito da falta, né? Da falta uhum. do corpo. É isso mesmo, a Amanda confirmou. Uma mulher ocupada, né? É isso aí. Mas, por exemplo, né, tem gente que fala assim, eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Não, tem gente que vai ter fome, vai comer, não sei, 3 vezes por dia e vai comer uma quantidade boa, com bastante nutriente, uma refeição bem nutritiva e vai conseguir suprir. Tem gente que não. Eu, por exemplo, gente, eu como de 3, eu como às vezes menos até, eu como às vezes de 2 horas, assim, eu já tô com fome. Então, assim, eu faço muitas refeições. Por quê? Pra mim é o que funciona. Para outras pessoas funciona 3, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo, não existe uma regra, não tem como eu falar, isso funciona para mim, é para você também, né? Então, não tem como, isso daí não existe. Tá, ótimo. E daí as pessoas vão lá fazer as tais das dietas. Continua, que nós estamos aí, nós Tá, temos vamos tempo continuar. ainda, pessoal. Ainda tem gente que está entrando, pegando o assunto pelo meio, mas não tem problema. Se tiverem perguntas, façam perguntas, que a Monique está Então, aí para fechando ali ajudar. o pensamento, né? Eu tava. Então, a primeira, né? Recapitulando, a primeira foi sobre cortar carboidrato, agora a segunda sobre quem acha que quanto mais restrição, melhor, quanto menos eu comer, melhor. O que Posso fazer acontece a uma longo pergunta do prazo? carboidrato? Ai, meu Deus, eu sou assim, Ai, possível. Fábio, assim você não está ajudando. Faz. Não, né? Pode falar. O arroz, né? Ele é um carboidrato, né? Uma fonte de E, carboidrato. e daí é uma discussão aqui em casa, por exemplo, porque eu não como arroz. Mas em compensação, né, o meu marido ele come muito arroz. Daí eu falo para ele, esse arroz vai virar açúcar no sangue e não sei o quê, no corpo. E daí é muito arroz, né? Olha Daí que ele, terrorismo. isso, terrorista. Daí ele fala assim, se, é, se o arroz não fosse bom, japonês, então ele fala por causa da comida japonesa, né? Que tudo tem Uhum. arroz, né? A gente não vê, ele fala, pode ver, a gente não vê a japonês gordo. Ele fala assim. Então, Então, Fábio. são escolhas, né? Eu prefiro comer uma pratada de batata assada, como eu fiz ontem, aquele meu peixinho maravilhoso com batatas assado, do que comer uma pratada de arroz. E ele come uma Uhum. pratada de arroz feliz, né? Como é que é essa coisa do arroz aí? Como que você Então, dentro fez? do grupo, pode continuar. Deu uma Tá, vou falhadinha, falar mas pode então. falar. Isso, isso. Então, dentro do grupo dos carboidratos, tem lá, né, várias fontes, como você falou, o arroz, a batata, o macarrão, né? Então, tem várias coisas que dá para substituir.
Mas assim, se é algo que você não gosta, que você, né, ai, não faz diferença na minha vida, tá bom, então substitui por outra coisa, mas desde que não seja pensando assim, ai, não vou comer o arroz porque eu vou engordar, daí já é diferente. Mas assim, se você não gosta mesmo, não tem problema substituir. Agora o que eu falo, o arroz com o feijão é a combinação perfeita. É assim, sério, é maravilhoso. Eles têm todos os aminoácidos que a gente precisa, coisas que a gente precisa para se nutrir. É maravilhoso. Eu falo, gente, não deixe de comer arroz e feijão por achar que não é saudável, porque é assim, o prato maravilhoso do brasileiro é esse, entendeu? Então, assim, não tem problema com arroz. Claro que se a pessoa às vezes, né, quer, eu quero, não sei, um pouco mais de fibra. Coloca o arroz integral, ou faz o arroz branco e coloca ali alguma fonte de fibra, né? Uma linhaça, alguma coisa assim que ela goste, entendeu? Então dá para agregar, né, um pouco mais ali na questão nutricional nos alimentos, sem deixar de comer aquele alimento, sabe? Uhum. E Tá para de bom. falar assim com teu marido, Fábio, coitado, deixa ele comer o Ai, arroz feliz. agora eu já parei, já. Eu deixo, sim. Aquela pratada de arroz, assim, é a coisa mais linda de ver. Só ele come aqui. Então, agora eu vou E fechar o assim, pensamento, então, que eu estava falando. vou ficar quieta. Então, eu estava falando lá do segundo ponto, que é sobre a restrição, né? Primeiro ponto, cortar carboidrato. Segundo ponto, fazer a restrição, que também é a pior coisa, comer pouco. Porque a longo prazo, como eu estava falando, o nosso corpo, ele acha que a gente está passando fome, a gente está num momento de perigo, e aí ele vai arrumar um jeito de estocar essa energia, de, né, acumular as gordurinhas. Porque o que que é a gordura no corpo? É justamente ele achando que tem tá alguma coisa errada, ele tá em perigo, tá acontecendo, ou a pessoa tá muito estressada, tem um ambiente assim que tá favorecendo aquilo, ele vai armazenar gordura. Então, quando a gente, né, restringe muito, ele vai diminuir o nosso metabolismo. Então, a gente vai gastar menos calorias, né, no dia, porque o que que ele pensa? Eu preciso sobreviver? Eu não vou ficar gastando minhas calorias aí no dia a dia, sendo que eu tenho que manter esse corpo vivo. Então, eu vou diminuir esse metabolismo, né? Fora que quando você come pouco, você vai ter mais fome. Nossa, o tempo inteiro você vai ficar pensando em comida. Então, assim, parece que a vida gira em torno daquilo, entendeu? Você só quer comer. E a chance de você procurar algo mais calórico é maior, porque isso também o nosso cérebro, gente, ele é excelente, ele sabe o que tem mais caloria. Ele vai pensar o quê? Em coisas gordurosas, em fritura, em chocolate, em doces, em carboidrato. Ele quer aquela energia para ontem, ele não quer ficar sofrendo. Então a chance de você, assim, né? Eu sei que já aconteceu comigo, né? Quando eu fazia essas dietas bem restritivas. Ficava a semana inteira lá, né? Regrada, tudo, aquele pratinho que dava até dó, né? Aquela miséria de comida. E aquela fome o dia inteiro. E aí engana com água, engana com chá. E a pior coisa é enganar a fome, né? O teu corpo, ele não é burro, gente. Aí quando você Aham. vê aquela comida, sentiu aquele cheirinho assim, meu Deus do céu, mas eu quero atacar esse negócio. E aí você fica assim, né, naquela, come isso, come aquilo, e tem mais alguma coisa? Vou comer, e vai comendo. Então, assim, é um negócio que é muito real. E aí, se a pessoa, não, dessa vez eu falhei. Gente, não é você que falhou, é o método que falhou, entendeu? Nós somos maravilhosos, nosso corpo é perfeito. Então, o método não dá certo, sabe? E vai ficar nesse ciclo várias vezes. Só que o que acontece? Quanto mais a gente faz dieta, é mais difícil perder peso, porque ele já tá preparado. Teu corpo pensa assim, essa doida aí ficou fazendo dieta, eu já vou ficar agora mais ligado. Então, na próxima vez que ela fizer, eu vou gastar menos energia. E assim ele vai acumulando, vai estocando. E se você for ver, muitas pessoas que começaram lá atrás a fazer dieta pensavam assim: eu queria perder 5 quilos, mas aí agora eu preciso perder 10, agora eu preciso perder 15. E nossa, eu nem era tão gorda naquela época que eu queria emagrecer, e agora realmente eu estou acima do peso. Então, as pessoas vão fazendo dietas e vão engordando. É uma coisa que é muito doida, assim, mas é muito real. E é triste ao mesmo tempo, porque, sabe, parece que não tem saída e a pessoa fica naquele sofrimento. E eu entendo, porque eu já passei por isso, mas assim. A solução não é fazer a restrição, tanto que assim, a restrição geralmente vai levar à compulsão. Essa frase assim é algo que a gente tem que colocar na nossa cabeça. A restrição vai levar à Frase compulsão, de sabe? post, né? É frase de post essa. Uhum, Então leva a compulsão. E explicando. exatamente. Muito, muito interessante esse método, esse pensamento, né? Os métodos. Agora eu entendi quando você fala, né? Métodos que falham, Uhum, porque eu entendi, e eu acredito que muitas pessoas também que estão aqui pensam que elas são falhas na uhum, dieta. E é isso que a gente vem trazer à luz, né? A gente vem trazer o entendimento.
Não é você que falha, né? Não é o método que você Sim. está usando que é falho. Uau, isso é Uhum. uma revelação do alto, meu Deus. Porque Ai, eu nunca vi dessa forma, né? Eu nunca, a gente, aquilo que eu falei da culpa no alimento, né? Ah, não, eu falhei porque eu fui lá e eu comi a minha sobremesa preferida. Daí eu falhei no uhum. método, mas não é. Eu tava precisando daquela sobremesa preferida, aquela coisa gostosa, naquele Sim, momento. Meu corpo pediu, meu cérebro, né? Sei lá o que mais. Adorei, exatamente. Que adorei bom. esse pensamento, essa forma, né? Tem tudo a ver aí com traz liberdade para nós, traz conforto. Exatamente. É bem isso mesmo. É você viver com a mente em paz, sabendo que você está fazendo ali o melhor, mas sem aquela neura de estar sempre assim, sabe? Nossa, tem que fazer assim, tem que ser assim. Então, é bem isso. Essa liberdade, é isso que você falou a palavra que eu amo. É, eu também amo. Tem mais gente entrou aí agora, a Cris entrou. A Cris, ela gosta muito de fazer coisas gostosíssimas, saudáveis assim na cozinha. Pão, bolos maravilhosos, pães, Sim. né? Bolos. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, mulheres, podem fazer. Tem gente entrando ainda. A gente, Monique, você tem mais alguma desses métodos aí que você falou para nós? Você tem mais alguma coisa Então, para colocar? Podemos já começar a abrir para perguntas? Se tiver mais perguntas. vou só fechar então o pensamento aqui. Tá bom. Vão colocando aí, mulheres, se tiver as perguntinhas, e aí, enquanto ela vai fechando o pensamento, e aí a gente agradece e encerra essa live Sim. delícia. Então, né, só para concluir mesmo, é basicamente, né, tem vários e vários métodos, várias e várias dietas, assim, né, que eu posso falar, mas basicamente elas vão funcionar dessa mesma forma. Ou tiram tudo o carboidrato, ou tira muito as calorias, né, as quantidades do que a gente come, e elas vão ter esse mesmo ciclo. Então, como que a gente faz para sair disso, né? Como é que acontece para conseguir não ficar só nesse ciclo, né? Então, como eu disse antes, justamente respeitar essa fome, essa saciedade, né? Entender os sinais que o corpo está passando pra gente, porque o nosso corpo ele consegue se comunicar, só que às vezes a gente está só ignorando, a gente está com outras prioridades, a gente não prioriza, né, se ouvir. E aí também a questão de respeitar o biotipo corporal, sabe? Algumas pessoas, elas não vão conseguir ter um corpo magérrimo. Eu, por exemplo, meu biotipo é mais entroncada, minha família é assim, quadril largo, ombro largo, então assim, eu vou respeitar isso. Não que eu simplesmente vá falar assim, ah, então tá, me aceitei, agora não vou fazer mais nada, vou ser assim o resto da vida. Não, eu me aceito e quando eu me aceito, eu consigo melhorar, porque daí eu vou fazer as coisas conforme aquilo que eu acredito. Então, eu vou fazer exercício físico, vou fazer para manter minha saúde, mas sem focar simplesmente no, ai, quero que meu braço afine, quero que minha perna afine, sabe? Então, é tirar o foco disso e trazer para a saúde, né, para esse bem-estar. E principalmente não ficar tentando se encaixar num padrão, né? Como eu disse antes, nesse padrão que é um padrão de corpo irreal, né? Não existe essas pessoas, uma mulher perfeita com aquele corpo maravilhoso e que consiga assim viver uma vida como nós, né? Que temos as obrigações, que tem a rotina, que tem muito mais do que fazer do que simplesmente cuidar do corpo, né? E Uhum. eu tenho um Tem comentário uma ali, pergunta né? ali sobre diabetes, o que pode comer? É- Aí é bastante complexa essa pergunta, né? Bem complexo, Mas exatamente. o que que você, na tua linha de pensamento, de trabalho, na linha que você traz, como nós falamos dessa liberdade, enfim, buscando, né, entender ali as emoções, entender tudo isso que a alimentação influencia na nossa vida, nessas áreas da Uhum. nossa vida. Fala um pouquinho para nós sobre isso, então. Então, na questão ali, né, do diabetes em si, é algo mais específico, porque tem que ser investigada a rotina da pessoa, as preferências, o que que ela não gosta, o que que ela não gosta, o que que ela consegue comprar e etc, né? Então, assim, eu acredito nisso que eu carrego, de realmente ter essa liberdade, mas aí o diabetes é algo mais pontual, né? Eu não trabalho com essa área, né? Eu sou mais com a parte comportamental mesmo, mas o que é indicado mesmo, infelizmente, é aquelas questões mesmo de ter que mudar ali, a alimentação de uma forma um pouquinho mais drástica, né? De reduzir ali
os carboidratos simples, colocar mais, né, coisas integrais, as frutas e as verduras, e aí tem também algumas coisas que é melhor evitar, mas assim, é algo um pouco mais pontual. Então, assim, eu prefiro não falar porque eu não domino, né, disso, domino mais de outras questões, mas o indicado mesmo é procurar uma nutricionista da área mesmo que trate dessas questões de, né, dessas doenças assim metabólicas, para conseguir ter um acompanhamento mais individualizado. Muito bom. Na questão, até a gente pode tratar também na aula. Na aula a gente pode trazer um pouco mais. E ali a Edith, ela pode, porque ela está no workshop Espiritualidade Ativada também. Daí ela pode conversar, colocar, né, a dieta que ela está fazendo para você e você dá uma olhada, né? Sim, a gente pode conversar daí. No que ela tem feito ali. Porque eu acredito que, assim, como você fala da questão emocional, né? Da questão emocional, do alimento e tal. Se hoje ela tá fazendo uma dieta que não tá sendo bom ali para ela, vai interferir. Não adianta. O diabetes, eu imagino assim, né, Monique? O diabetes não vai diminuir. Ou sei lá como é que é essa questão do diabetes. Eu também sou leiga nesse assunto, mas tem a ver com a felicidade, tem a ver com a satisfação dela também de estar ingerindo aquele alimento, né? Sim, não dá E para aí o simplesmente resultado, cortar tudo. e aí o resultado que ela vai ter também, né, vai influenciar muito ali. Sim. Que bacana, que bom. Que bom esse tempo de conversa. Tem mais alguma pergunta? Será? Vamos lá. De nada. Espero que tenha ajudado aqui as respostas. E, Monique, os atendimentos, o teu Instagram, então, fala para nós. Eu já deixei ali, né, marcado ali no meu feed, nessa divulgação, mas fala aí para nós, teu Instagram. Meu Instagram é Nutri Monique Mecenas. E para conversar, pode mandar um direct lá mesmo, né? Que é o mais prático por aqui. E aí dá para conversar por lá mesmo. Tá certo, então. Mais algum recadinho para a mulherada aí, Monique? Podemos partir para o encerramento? Podemos. Quero deixar mais uma palavra, então, para nós, que me veio assim, porque comer é muito bom, né? Comer é Sim. uma delícia. E hoje cedo já eu comecei a lembrar, falei, nossa, nós vamos falar sobre alimento. E a palavra que me veio é, claro, Salmo 23, que o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, né? Unge nossa cabeça com óleo e o seu cálice transborda. E diz assim, né? Outras versões falam assim: preparas um banquete, né? Então, que nós possamos nos alegrar junto às mulheres nesse conhecimento, no conhecimento da palavra, no conhecimento das verdades que a gente tem trazido aqui para vocês e desfrutar de tudo isso, né? Desfrutar dessa liberdade mesmo, né? É um banquete, que a gente possa preparar nosso banquete de forma consciente, né? Cada vez que a gente for preparar o nosso alimento, trazer essa consciência para o nosso alimento, esse formato, não sei como que eu posso dizer aqui, como essa metodologia da Monique. A mentalidade, né? Isso, essa mentalidade, esse, esse jeito de pensar, de olhar para o alimento que você traz. É incrível, muito bom, muito gostoso ter você aqui. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade de vir aqui falar com tanta leveza sobre esse tema, que é um tema tão pesado para as mulheres, né, Monique? Sim, é Muito verdade. obrigada, Monique. Você tem um papel assim tão lindo, tão especial na vida da gente, de nós mulheres, tá? Obrigada, eu que Obrigada. agradeço. Que bom. Vamos partir para o encerramento, então.
Deus, muito obrigada por esse tempo, Pai. Muito obrigada pela vida da Monique, obrigada pelas mulheres que estão aqui, Senhor. Senhor, eu chamo a existência agora uma vida saudável para essas mulheres, para nós mulheres, Pai. Traga, Senhor, da tua consciência, Senhor, para que nós possamos ter no nosso espírito esse discernimento, através do teu espírito, esse discernimento de fazermos as melhores escolhas, assim como está aqui na sua palavra em Hebreus, Senhor, para que nós possamos discernir entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, aquele alimento que vai nos nutrir verdadeiramente, que vai nos capacitar, Senhor, nos fortalecer, Senhor, para uma vida, Senhor, de liberdade, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor liberta agora. Eu vejo mulheres, Monique, sendo libertas. Eu vejo mulheres sendo libertas de todo aprisionamento que vinha por causa do alimento. Obrigada, Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus essa liberdade na vida de todas vocês, mulheres. Oh, meu Deus, muito obrigada por esse tempo. Amém. Amém. Jesus, agradeço. Amém. Uau! Que delícia! Que delícia! Muito bom. Obrigada, gente. Que bom que vocês estão aqui. A Ju, a Miriam entrou também. Mulheres, quem não conseguiu pegar do começo, voltem lá, assista a live completa. Entra no canal da Monique, compartilha, experimenta lá as receitinhas. Eu estava ontem me deliciando com as suas receitas, Monique. Que delícia! Aqueles pães, até me empolguei e fiz um pão daqueles que você. Que bom. Aquele bolinho lá. Muito legal, gente. Muita coisa prática lá no Insta da Monique. Sigam, vale muito a pena. Muito bom, tá bom? Vamos encerrar então? Tchau, Obrigada. mulheres. Tchau, Fábio. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo a todas. Até mais.